Oi pessoas, tudo bem? Vamos para mais uma super dica de redação para você que vai fazer o Enem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Josi, professora do curso Redação Online e venho resolver uma questão bem importante, tradicional. Como começar a fazer a prova de redação? Afinal, por onde eu começo? Como eu começo? Vem comigo que eu listei alguns passos para você começar a fazer e, aliás, começar, terminar, concluir um texto com maestria. Mas calma, ficaremos no começo. Vem cá, seguinte, passo número 1. A prova de produção textual é, antes de tudo, uma prova de leitura. Então, o passo número 1 é ler com atenção os textos da coletânea, bem como aquela oração motivadora que o Enem sempre traz consigo. Dá para ler só um ou ler só outro? Não, leia todos os textos. A tal oração resumidora, motivadora. Risca, rabisca, circula, sublinha as palavras-chave, ou seja, as palavras mais importantes, aquelas mais significativas, que têm uma maior carga semântica no texto, porque são elas que vão começar a fazer você refletir sobre o assunto. Aliás, a prova de redação, lá no seu segundo dia do Enem, tem que ser a primeira a ser feita, ou pelo menos essa etapa tem que ser a primeira a ser feita. Pegou o caderno, já vai direto ao tema. Beleza, vamos combinar assim? Ah, mas se mesmo assim não resolver, calma que já te digo. Circulou, rabiscou, já sabe do que se trata? Beleza, você já está pronto para começar agora o seu texto. Show de bola? Vamos lá. Passo número 2. Esquece regras gramaticais, esquece estrutura textual e coloca no papel tudo que vier à sua cabeça. Nós chamamos isso de tempestade de ideias, chuva de ideias, brainstorm, como que? Depois que você conseguiu captar a temática, você vai começar a ter várias ideias. Algumas boas, outras nem tanto, beleza? Mas eu vou colocar tudo isso no papel. Aí sempre tem alguém que está me acompanhando que pensa assim, tá, se eu não tiver ideia nenhuma. Eu tenho algumas perguntinhas que você deve fazer para os textos e para aquela oração motivadora que vai incentivar o teu cérebro a começar a ter as tais ideias, a ter a tal chuva de ideias. Você tem que olhar para a proposta Enem e encarar como um problema. Você precisa problematizar, ok? Você tem que pensar o seguinte, por que isso é um problema? Por quais motivos isso é um problema? 2. Por que não se conseguiu até o momento resolver tal problema? Quais são as causas que acabam prejudicando a resolução? Quais são os motivos da existência? Quais são as causas que prejudicam a resolução? Pensou em ambos? Agora você já pode pensar até no que poderia ser feito para resolver o tal problema. Você já está pensando na conclusão, você já está pensando na proposta de intervenção. Quer dizer, você literalmente problematizou. Você pensou em razões, em causas, em consequências, em soluções. Não é possível que não venham várias ideias na cabeça. Joga tudo no papel. Beleza? Fechou? Vamos para o passo número 3? Seguinte, passo número 3. Olha só, agora você vai colocar aquelas ideias numa peneira. Vai tirar o que for melhor, vai excluir o que nem tanto, tá? Você vai organizar o que nós chamamos de roteiro, um esquema. Pode ser em tópicos, pode. Num primeiro momento, sim. Depois você já vai pensando em orações, em sentenças, já com ligação, já com articulação ou coesão, como nós chamamos. O que você precisa ter em mente quando você está organizando o tal roteiro do terceiro passo? Você precisa de uma tese, de um ponto de vista. O que seu texto vai defender? Exemplo, ano passado foi a persistência da violência contra a mulher. Você decidiu que seu texto defenderia que as mulheres ainda enfrentam grandes dificuldades na sociedade brasileira. Essa é a sua tese. Você já construiu uma oração completa? Coloca lá.
sim um argumento para defender a tal tese. Muito bem, você olhou que lá na coletânea existiam dados. Eu posso usar aqueles dados da coletânea? Muito bem, se você visa uma nota alta, certo? Se você quer que a sua competência 2 e 3 alcance 200, cada uma, você precisa ter originalidade, trazer várias áreas de referência, etc e tal. Então, o interessante é que você traga algo além dos textos. Porém, fazer um recorte, tá? De um dado que apareça ali, não igualzinho à coletânea, mas organizando uma paráfrase, pode sim. Aí você resolveu que no argumento número 2, você ia dizer que a Lei Maria da Penha, ela já aliviou, amenizou a situação, porém ainda é grave. Você comprovaria isso através de dados que você recortou do texto. Não Ctrl+C, Ctrl+V, como nós dizemos, mas falando com as suas palavras ou com outro olhar. E a dica que eu sempre dou é a seguinte: vamos supor que eles digam que 40% dos homens consideram que a mulher... Opa, você pode inverter. 60% dos homens não considera. Trabalha com o outro lado. Você mostra que você coletou, porém você está inserindo ao seu texto, está usando os seus termos, a sua palavra. Agora o texto é seu, não mais do Enem. Repito, faça isso com um dado só, tá? Não tenha como base somente a coletânea. Óbvio, faça bom uso dela, mas não se apoie nela e fique lá encostadão, beleza? Então tá. Mulheres em dificuldades. Argumento 1. A Lei Maria da Penha ajudou, mas os números ainda são drásticos. Argumento 2. Você pensou na mídia. Você pensou que a mídia expõe a mulher e coloca a mulher como objeto, há uma sexualização, vende-se isso. Você vai utilizar, vai desenvolver tal argumento, beleza? Cada qual em seu parágrafo, porque a tese já aparece no finalzinho da introdução, mas isso é papo para daqui a pouquinho. Por fim, você vai concluir e pensar nas soluções, ou no mínimo em ações que amenizem a problemática. Show de bola? Isso em tópicos, em roteiros, posteriormente em sentenças. Fechou número 3. Vem comigo, vamos para 4. Agora sim, agora você vai começar a fazer o seu texto, a introdução do seu texto. Você já tem um mapa, você já sabe onde começa e onde quer chegar. Não vai ter mais, deu branco, travei. Porém, ainda assim, tem gente que diz assim, pá, cheguei no 4, rascunho, que medo de fazer a introdução. Observa só, dicas para tal introdução. Beleza, você já tem um roteiro. Agora você precisa começar a trabalhar as partes de um texto dissertativo, a estrutura. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Olha só, introdução. Qual é a função dela? Ela tem que contextualizar o tema, trazer para o contexto de discussão, certo? E já precisa terminar com a apresentação da tese. Seja ela explícita, numa sentença, numa oração, tá? Como a gente fez no nosso roteiro, traz para o final da introdução, ou de um modo explícito, já mostro para você. Como é que você pode contextualizar? Existem N estratégias. Eu vou te falar algumas mais tradicionais. Quais são? Trazer uma referência histórica. Você pega o tema e você mostra que esse problema ele não é recente, ele tem origem, você pode usar até esse termo. A problemática da violência contra a mulher tem origem, e aí você traz uma alusão histórica, tá? E aí você já vai inserir e finalizar com a sua tese. Porém, na sociedade atual, isso ainda se faz presente. Coloca a sua tese, o seu ponto de vista. Você pode colocar essa alusão histórica também, começar como pela referência que você pensou e inserir sempre contrapondo
com o momento atual, certo? Você pode trazer uma referência cultural. Vai que vem à sua cabeça uma passagem de um livro, uma passagem de um filme, de uma música. Só cuidado, tenha em mente, como base, que isso precisa ser relevante para a sociedade, certo? Você vai lá, traz a obra, na obra diz o título, ou fala de um personagem, tá? Diz quem é o autor, beleza? Acontece isso. Fora da literatura, fora do cinema, isso também se evidencia. E aí você está contextualizando o tema e daqui a pouco você já tem que inserir a sua tese. Você pode fazer isso, de repente, porque você lembrou de um fato midiático, fala desse fato, constrói aí, cola com o tema, insere a tese. Você pode lembrar de uma citação, tá? A filosofia e a sociologia são enriquecedoras para uma redação Enem, pensando no repertório sociocultural. Você pode começar com dados de acordo com, sempre indicando a fonte. Você pode fazer uma comparação Brasil e um outro país, tá? Um choque cultural, pode comparar. E você pode, e aí sim vai entender porque eu disse tese implícita ou explícita, fazer uma contextualização e finalizar com perguntas. Uma série de perguntas. Ué, pode pergunta na dissertação? Pode sim, desde que você respondas. Então, para cada pergunta, você vai ter que organizar uma resposta. Normalmente, quem trabalha com perguntas na introdução, organiza as respostas através do desenvolvimento dos argumentos. Tudo bem? Só alguns modelos, ok? Você pode aí ter os seus recursos e as suas estratégias, mas tem que lembrar, uma introdução tem que contextualizar a temática e finalizar com a tese. Tudo bem? Um beijo para vocês e até a próxima!